O Ministério da Cultura e o Pequeno Cotolengo do Paraná apresentam o projeto Todas as Cores do Pequeno Cotolengo, que conta com o patrocínio das empresas Greca Asfaltos, Cimentos Itambé, Durli Logística, Fertipar, Guararapes Painéis, Posto da Cidade Industrial e TIC Transportes, captado através da Lei de Incentivo à Cultura PRONAC 22.11.37. Muro com a logo do Pequeno Cotolengo. O Pequeno Cotolengo é uma organização fundada por Estátua de São Luís Orione na Itália. Muro mas com que frase logo de São ganhou Luís o Orione. mundo. Em Curitiba, faz quase 60 anos que os portões foram abertos e milhares de vidas foram transformadas. Hoje, o Complexo de Saúde oferece Imagem de uma das 58 unidades escrito leitos para Ave Maria e reabilitação Avante. de pacientes do Sistema Único de Saúde e acolhe aproximadamente 220 assistidos. Monitora pessoas ajudando com a múltiplas assistida a andar, deficiências, pessoas que assistidos estavam em assistindo TV em uma vulnerabilidade sala. social e até mesmo em situações de risco. Professora mostrando um desenho na TV para os assistidos. Para trazer qualidade de vida e cumprir a missão de cuidar das pessoas Assistidos jogando boliche numa mesa. e transformar vidas, a nossa atuação se baseia em 3 pilares: Imagem de uma das unidades escrito Ave Maria e Avante. acolhimento, saúde e educação. Assistidos com seus monitores andando pela rua. No acolhimento, os assistidos contam com 4 grandes lares, 8 casas coloridas, uma ao lado da outra, com jardins na frente. que recebem aqueles com maior dependência de cuidados. Já os que são mais independentes e têm maior autonomia moram em uma das nossas 8 casas lares. Assistida e atendente indo para uma aula de hipismo. Todos eles seguem uma rotina cheia de atividades Assistido entrando na aula de natação. para desenvolver todo o seu potencial, como idas à escola, passeios regulares, festas, missas e também alguns afazeres domésticos. Assistido e professora em uma piscina. Assistido joga bola em uma cesta que está boiando na piscina. Essa convivência aproxima os nossos assistidos Assistido e fisioterapeuta em uma piscina de bolinhas. em um sentimento maior que a amizade, e as casas se transformam em lares que abrigam verdadeiras famílias, com Professora todas as pegando suas assistido no felicidades e dificuldades. Fisioterapeuta andando com assistido. Além de proporcionar um lar e um teto para pessoas com múltiplas Assistida em cima de um deficiências, cavalo com o a ajuda Pequeno de um Cotolengo professor também e a acolhe monitora. corações. Cada funcionário, voluntário e até mesmo os visitantes tornam-se pais e mães dos nossos assistidos, em um laço de amor puro e genuíno. Corredor do complexo hospitalar. Na saúde, oferecemos mais de 27 especialidades e áreas de atuação, e os assistidos recebem cuidados integrais 24 horas por dia, em todos os dias da semana. Imagem da unidade Pequeno Cotolengo. O atendimento único, repleto de carisma, também é estendido para toda a sociedade da região, com a unidade hospitalar São Luís Orione, e no atendimento ambulatorial de fisioterapia e de pessoas dentro do transtorno do espectro autista. Assistido e atendente entrando em uma sala de aula. Já na educação, temos a Escola Pequeno Cotolengo, que atende apenas os nossos assistidos. Além de ser uma escola de educação infantil e ensino fundamental na modalidade de educação especial, que trabalha com o currículo regular, as nossas principais matérias são a alegria e a superação. Assistidos e atendentes em uma aula de culinária. Mas isso não dá para ensinar apenas na sala de aula. Assistido mexendo em uma horta. E por isso, promovemos diversas atividades extracurriculares, como a panificadora escola Olga Feldman, horta sustentável, jardim sensorial e o coro cênico Pequeno Cotolengo. Assistida pintando uma caixa de madeira. E é nesse cenário de amor e dedicação que floresce o Todas as Cores. Assistida pintando uma tela com tinta laranja. Um projeto que transcende os limites da comunicação verbal e dá espaço para a linguagem da alma. Por mais de um ano, nossos 140 artistas, que em sua grande maioria têm dificuldades em se comunicar verbalmente, participaram de 5 oficinas artísticas Assistida pintando um desenho de um sol com marca-texto amarelo. e, através de quadros, esculturas,
telas, pinceladas e recortes puderam se expressar e mostrar a beleza que eles têm em suas mentes e almas. Imagine por um momento um lugar onde as cores dançam nas telas, onde os sentimentos se tornam pinceladas de emoção. Esse é o nosso projeto. É onde a arte se torna a voz daqueles que nem sempre podem falar. Imagem da obra feita por assistidos com a cor verde, branco, laranja e rosa. E o resultado disso tudo foram verdadeiras obras de arte, que trazem suas emoções e sentimentos estampados a cada pincelada, com o acompanhamento de professores, monitores e a equipe responsável. E foram várias as técnicas utilizadas: canetinhas, pincéis, dedos, mãos, folhas, árvores, carimbos, gesso, madeira, fitas adesivas. Assistido mergulhando o pincel em uma tinta verde e pintando uma tela. Tudo adaptado para as individualidades de cada artista. Imagem do jardim sensorial. Todas as obras retratam experiências que nossos alunos observam no dia a dia, como a mudança das estações, as cores, as belezas e os sentimentos que são próprios de cada época do ano. Ao final, nossa exposição conta com obras inspiradas em vários movimentos artísticos, como realismo, figurativismo, impressionismo, abstracionismo e expressionismo. Tintas Neste e pincéis em documentário, cima de uma mesa. trazemos algumas obras que representam as 5 oficinas trabalhadas durante o ano. Pintura sobre MDF, pintura sobre tela, desenho bidimensional e tridimensional e arte em gesso. Logo mais na exposição, você poderá admirar a coletânea completa. A arte dentro da escola Alessandra, possibilita diretora que os do nossos Pequeno assistidos, Cotolengo. os nossos estudantes se expressem de uma forma em que as pessoas vejam a total capacidade de cada assistido, independente da deficiência que eles apresentam. A partir disso, surgiu a possibilidade de apresentarmos um projeto no Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet, intitulado Todas as Cores do Pequeno Cotolengo. Por que esse nome Todas as Cores? Aqui nós temos pessoas com deficiência em diversos graus, em diversos níveis de atendimento, supervisão e orientação. E esse, em especial, ele possibilita que os nossos assistidos com múltiplas deficiências, eles se expressem através da arte. A gente trabalhou a parte Rosângela Lípio, visual, professora de artes. dita, de desenhos, de imagens, e aí transformar tudo isso num grande 3D. Uma ideia central que nós decidimos lá no começo, que foi trabalhar as estações, e por uma coincidência todos nós pegamos a árvore como tema central nas estações. Cores quentes, cores frias e tudo isso relacionado dentro do contexto que eles vivem aqui. E eles têm essa noção do que está sendo Evandro feito, de Carvalho, que a gente professor de artes. Desde o início a gente vai falando para eles, olha, a gente está trabalhando com essa tela aqui, com as cores quentes. Por quê? Porque no verão você tem o laranja, o vermelho e essas sensações que a gente tem dentro de cada estação, né? Acompanhado, né, com as cores frias do inverno. Imagem das casas lares com chuva. Bia, agora a gente vai fazer esse trabalho aqui de fazer as folhas nesses troncos aqui da nossa árvore, tá bom? A gente vai trabalhar com as cores para representar a primavera, tá bom? Tá bom. Aí, aqui a tinta cor de rosa, tá vendo? A gente vai pegar com essa esponjinha. A esponjinha. Isso, com a esponjinha. E vamos marcar aqui na nossa tela, tá bom? Olha só. Nesse processo Alessandro, projeto, professor do Pequeno marcou Cotolengo. a capacidade deles, né? De sempre mostrando uma capacidade nova, superando as dificuldades. A gente fica até, sabe da capacidade deles, mas eles nos surpreendem sempre. O Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo ele se especializou muito nos últimos anos, né? E sempre buscando melhoria de qualidade de vida dos Tiago nossos de Oliveira, assistidos, dos diretor nossos pacientes. técnico. É fácil nessa hora se perder e se focar muito em uma área e esquecer de outras, né? Então sim, a gente quer que eles tenham saúde, eles tenham boa condição de vida, mas eu também quero que eles se divirtam, né?
Então eu não posso ficar só voltado para a saúde. Então a hora que eu falo da arte, né, isso ajuda no dia a dia, na expressão deles, na capacidade deles se comunicarem com a gente. São muitos e não tem outras formas de se comunicar e vão se comunicar pela arte. Muitas vezes a gente chega... Rafaela, médica pneumologista. E a gente dá o carinho, acolhe, abraça, e muitas vezes o assistido não consegue demonstrar naquele momento todo o amor ou gratidão que ele quer. Aí faz um desenho, faz uma arte e depois de um tempo chega bem quietinho e vai entregando pra gente, assim, fiz pra você. Padre Rinaldo, diretor-presidente. Diante desse projeto de todas as cores é muito importante, porque também remonta um pouco aquilo que o nosso fundador sempre buscou e desejou. Ele valorizava a arte, ele valorizava o teatro. Quando nós vemos o resultado das obras, causa para nós uma certa alegria e causa também assim uma satisfação, não é? Todos nós sabemos da capacidade de cada um, mas quando eles externam essa capacidade, seja na arte, seja na pintura, deixa para nós assim muito claro o que eles são. Então a superação. E com essa superação, eles vêm mostrar para nós, comunidade, para nós, sociedade, que todos nós somos capazes, cada um dentro da sua limitação, se superar. Trabalhar aqui no Pequeno Cotolengo, para mim, tem um diferencial a mais. Iracema, professora de artes. Aqui dentro, a gente acaba se tornando a família deles e é um amor tão verdadeiro e importante que torna o trabalho muito mais gratificante. Nós não teríamos a menor possibilidade de fazer algo desse tamanho sem o apoio de patrocinadores. Diogo Azevedo, diretor executivo. A receita para nós no Pequeno Cotolengo é extremamente importante. Através delas, nós conseguimos complementar as nossas receitas e poder ofertar essas atividades para os nossos assistidos. Então, com isso, a gente traz um desenvolvimento para a nossa sociedade. O impacto social que a gente promove não é somente dentro do Pequeno Cotolengo. Então, a gente está aqui para fazer o bom uso desses recursos e a gente tenta dar a maior transparência possível, o maior comprometimento possível no uso desses recursos. Essa exposição é uma celebração da arte e da conquista das pessoas com deficiência, para dar voz aos sentimentos e às emoções. Então, ao virem as nossas exposições, prepare-se para a imersão nesses sentimentos. Seja bem-vindo ao Todas as Cores do Pequeno Cotolengo. Agora vamos experienciar uma pequena seleção de obras dos assistidos do Pequeno Cotolengo. Obra: As 4 Estações. Técnica: pintura figurativa, pintura com fita crepe, pintura com pincel, pintura com mãos e dedos. Tema: As estações do ano, cores quentes e frias. Atividade realizada em grupo pelos alunos: Manoel, Davi, Horácio, Daniel, Geralda, Edna e Diva. Pintura em tela de uma árvore com folhas coloridas, dividida em 4 partes com cores diferentes para representar as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Foram utilizadas cores quentes e frias para representar as estações. Utilizamos a fita crepe para delimitar os espaços do fundo para que os alunos conseguissem colorir os 4 retângulos com mais facilidade. Em seguida, utilizamos a técnica do desenho livre para fazer a árvore, onde os alunos receberam auxílio de mão sobre mão para realizar. A pintura das folhas foram feitas com os dedos, onde carimbamos a ponta do dedo com tinta sobre a tela. A obra foi realizada com auxílio parcial e total do professor. Obra: Dia e Noite. Técnica: pintura figurativa, técnica da fita crepe, pintura degradê, técnica pintura com stencil. Tema: cores quentes e frias. Atividade realizada pelo estudante Daniel. Pintura em tela de uma árvore seca com fundo degradê de cores quentes e frias. O desenho está no centro da tela em um círculo. Dentro do círculo, dividimos a tela ao meio, colorindo os 2 espaços com efeito degradê, metade com tons quentes dando referência ao entardecer, e a outra metade com tons frios dando referência ao anoitecer. Em cima, temos a pintura de uma árvore com galhos secos na cor preta. Para colorir a árvore, foi utilizado a técnica do stencil, que consiste em utilizar um molde vazado para formar o desenho, utilizando esponja para colorir.
A obra foi realizada pelo aluno com auxílio e supervisão do professor. Título: Painel de cores, Flor do Cotolengo. Alunos: Adilson Franco de Souza, Ana Maria, Andréa, Anne Caroline, Fátima Soares, Maria Pilantil, Nair, Manuel, Priscila Gabriela e Wilson. Técnica: pintura com tinta PVA sobre caixas de MDF. Aplicação de tinta acrílica em molde stencil feito com papel adesivo. Os alunos iniciaram com a preparação da madeira, que foi utilizada como suporte para a pintura. Assim, lixaram caixas de MDF e utilizaram base para selar, seguida de uma demão de tinta PVA branca. Foram preparadas várias peças, para compor uma única obra. As peças foram pintadas com várias cores, quentes e frias, num total de 9 peças, 5 caixas e 4 tampas. Em seguida, aplicado o stencil da flor ao centro da peça em cor branca acrílica e, ao final, o miolo em amarelo acrílico também com o stencil. As peças foram fixadas em placa de MDF pintada na cor preta e dispostas em fileira de 3, formando um cubo de cores. Obra: Cores de Outono. Estudante: Michio Ongo. Técnica: espatulação com gesso acrílico e pintura em MDF. A obra se apresenta em uma placa de MDF, na qual a estudante coloriu com auxílio, formando um degradê de cores, simulando um pôr do sol no outono. No centro vê-se uma árvore espatulada em gesso acrílico. Manteve-se a cor original branca, para contrastar com a pintura colorida ao fundo. A estudante foi auxiliada e direcionada o tempo todo na execução desse trabalho. Obra: Caixinhas das Estações. Estudantes: Luciana da Costa, Letícia Coutinho, Luciane Sebastiana, Magda Assing, Maria Aparecida, Maria Celeste, Marilena Costa, Marli Pires, Roseli dos Reis, Cirlei Norato, Neuza Maria, Nilza Dias Ribeiro, Sara Rebeca, Valeria das Graças e Viviane Aparecida. Técnica: composição mista, pintura no MDF, modelagem e pintura em gesso. Iniciamos com as estudantes explicando e demonstrando os materiais que iríamos trabalhar. Foi explicado que esse trabalho seria uma composição coletiva e que elas estavam fazendo parte de um projeto e que esses projetos sairiam peças para a exposição. Todas exploraram os materiais individualmente, que seriam usados: caixas em MDF, tintas, pincéis, lixas, secador, gesso, moldes. Passamos as etapas por todas as estudantes, lixaram, pimparam as peças, passaram base e coloriram com tinta PVA. Algumas precisaram de auxílio, outras conseguiram fazer com um pequeno apoio, mas a maioria demonstrava através de suas expressões faciais o quanto estavam gostando de participar dessas atividades diferentes. Sendo que a conclusão da obra foi terminada pelas estudantes do Lar Anjo da Guarda. As caixas foram trabalhadas com inspiração nas obras dos pintores Van Gogh, Noite Estrelada e Folhas Caindo, Caixa de Inverno. Nas caixas Primavera e Outono pensamos nas bucólicas de Claude Monet e seus jardins. Obra: As Cores do Inverno. Estudantes: Antônio Carlos, Jair Rogério, João Calixto, Luciano Mota, Magno Pimenta, Daniel Sandro. Técnica: desenho bidimensional com pintura em giz de cera no algodão. Para este primeiro grupo de meninos, o material proposto foi um tecido em algodão cru e giz de cera. O desenho proposto aos estudantes foi referente às 4 estações, e ao mostrarmos as cores aos mesmos, percebemos que o que se encaixaria para esse grupo seria o outono. Então foram feitas várias tentativas no papel. O desenho de uma árvore sem folhas. Dentre os estudantes, o que mais demonstrou habilidade para desenhar a árvore foi o estudante Daniel, que após várias tentativas, percebemos que ele não estava entendendo o desenho proposto. Foi então que tivemos a ideia de levá-lo para fora da sala e mostrar uma árvore sem folhas. E assim que o mesmo retornou com o apoio da professora, conseguiu traçar as linhas da árvore. Os demais estudantes, Antônio, Magno, Luciano e Jair, participaram conhecendo as cores e colorindo papéis com giz, para depois começar a colorir o fundo do tecido com direcionamento e auxílio das monitoras, para que o Daniel pudesse desenhar a árvore e finalizar a obra. Título: Painel de cores, Flor do Cotolengo. Alunos: Adilson Franco, Ana Maria, Andréa, Anne Caroline,
Fátima Soares, Maria Pilantil, Nair, Manoel, Priscila Gabriela e Wilson. Técnica: pintura com tinta PVA sobre caixas de MDF. Aplicação de tinta acrílica em molde stencil feito com papel adesivo. Os alunos iniciaram com a preparação da madeira, que foi utilizada como suporte para a pintura. Assim, lixaram caixas de MDF e utilizaram base para selar, seguida de uma demão de tinta PVA branca. Foram preparadas várias peças, para compor uma única obra. As peças foram pintadas com várias cores, quentes e frias, num total de 9 peças, 5 caixas e 4 tampas. Em seguida, aplicado o stencil da flor ao centro da peça em cor branca acrílica e ao final o miolo em amarelo acrílico também com o stencil. As peças foram fixadas em placa de MDF pintada na cor preta e dispostas em fileira de 3 formando um cubo de cores. Título: Cores e Sombras. Alunos: Isabel Cristina, José Roberto, Marcelo Faria, Priscila Gabriela, Thalia Campos. Técnica: pintura em placas de MDF com tinta PVA, utilizando-se de pincéis e esponjas. Primeiramente, os alunos lixaram as placas e em seguida foi aplicado a base para selar a madeira. Foi utilizado 4 placas de MDF para compor a obra. Após a secagem, foi aplicado tinta PVA na cor branca para realçar as cores seguintes. Com pincéis e esponjas, os alunos aplicaram tintas de diversas cores, formando texturas e manchas de fundo, resultando em composições diferentes conforme a criatividade de cada um. Em seguida, foi traçado o desenho de folhas e folhagens para que pintassem com pincéis, na cor preta, para dar a impressão de sombras. Obra: Vice e Verso. Estudantes: Alan Dione, Bruno Tyson, João Batista, Marinaldo Rodrigues, Rodrigo Gomes, Valdir Teodoro. Técnica: desenho em giz carvão. Ao dar continuidade com os estudantes do Lar São Francisco, iniciamos outros quadros, já que os mesmos mostraram grande habilidade com a tela e pincel, e assim deixaram prontos mais tutelas. Com tantos desenvolvimentos, resolvemos mostrar para os estudantes uma nova forma de arte, desenho em tela com giz carvão, para que eles pudessem entender que, mesmo no preto e branco, é possível desenvolver belos desenhos. Primeiramente, eles testaram e treinaram o giz carvão no papel, para depois fazer a composição coletiva. Os estudantes necessitaram de auxílio e direcionamento em todo o processo. Nesse trabalho, o estudante Rodrigo mostrou superação em tentar executar sozinho uma parte do desenho. E para o estudante Valdir, deficiente visual, foi feito pela professora uma audiodescrição de todo o processo e execução. Nome da obra: Dias de Praia. Alunos: Eliane Vaz, Dionatan, Borgesan, Simone de Assis, Zuleide Aparecida, Josiane Terezinha e Neuza Maria de Jesus. Material utilizado: canetinha hidrográfica com ponta-pincel e papel canson. Os alunos realizaram um desenho figurativo feito com canetinha hidrográfica com ponta-pincel. As ondas foram desenhadas em formatos circulares com diferentes tonalidades de azuis, criando movimentos em espirais. O sol foi desenhado em formato circular com as tonalidades das cores vermelha, amarelo e laranja, onde emite as ondas de raios solares que encontram-se com o mar. Obrigado pela presença de todos.